Segunda parte do Grandes Negócios, o convidado de hoje é Fernando Rosa, historiador. Antes de interrompermos para intervalo, dizia que Portugal corre o risco de seguir o mesmo caminho da Grécia e que isso será a prazo. Curiosamente, o primeiro-ministro Papa Andreu falou esta semana que exatamente isso, que Portugal corre o risco de seguir o mesmo caminho da Grécia. Como é que se evita? Bom, alterando políticas em termos nacionais e em termos europeus. Em termos nacionais, eu acho que há uma coisa que é óbvia, não é? Que não é uma questão de compreensão, é uma questão de escolha política. Um país onde se despede em massa, onde se cortam rendimentos, onde se diminui a procura, onde se quebra o consumo, onde se quebra o investimento, é um país que não gera riqueza para se poder ter dinheiro para pagar a dívida. Bom, já para não falar nos juros astronómicos, que nunca serão pagos na vida. Mas a economia não poderá, dizem os economistas, que não poderá estar sustentada no consumo interno. E se, tal como diz o Governo, não há dinheiro, também não pode haver investimento. Isso é o que dizem alguns economistas, não é? Por Isso é o que dizem alguns economistas. Porque nas exportações também não chega. O estímulo das exportações é mais do que insuficiente para retirar a economia da crise. A economia precisa ter um mercado interno de consumo e as pessoas precisam de consumir e precisam de ter emprego e precisam de consumir. Sem isso não vamos a lado nenhum. Ou seja, é preciso dar lugar ao crescimento económico. E o crescimento económico é completamente incompatível com as políticas de recessão programada, sistemática e aprofundada que se estão a seguir e que são políticas de destruição. Mas que medidas de austeridade poderiam ser tomadas que não fossem recessivas? Bom, para já podiam ser tomadas em menor extensão, ou seja, eu nunca cortaria o 13º mês nem o subsídio de férias. Teria muito cuidado na diminuição. E como é que se reduz as despesas indo cortar nas despesas, noutro tipo de despesas. Aí, exatamente, a estratégia é que onde é que eu vou cortar e onde é que eu vou receber. Aí demoraria mais a ter um impacto imediato. E demoraria, mas a reforma fiscal é essencial para que setores sociais privilegiados, que atualmente pagam pouco ou nenhum imposto, possam passar a pagar. E, portanto, é preciso uma reforma fiscal de profundidade que faça os mais ricos participar no esforço de pagar a crise, coisa que estão a fazer em Portugal de uma forma escandalosamente insuficiente. E, portanto, é preciso a reforma fiscal é uma reforma absolutamente essencial disso. É claro que é preciso cortar despesas também, sem dúvida nenhuma, mas há uma série de despesas onde se pode cortar e que não passam pelos rendimentos fundamentais das pessoas. Porque o que se está a passar é que, com o corte do emprego e do consumo, as empresas fecham. E se as empresas fecham, aumentam o desemprego. E quanto mais desemprego houver, e atenção, metade dos desempregados em Portugal não têm subsídio de desemprego, atenção, metade do milhão de desempregados que aí estão, em termos reais, há 1 milhão, já não têm subsídio de desemprego, é claro que não há procura. Se não há procura, como é que a economia se levanta? Como é que isto pode ser uma saída para a crise? Como é que isto pode ser uma... Não pode. Repare, mas há antecedentes históricos disto. Porque na crise de 29, a resposta que a maioria das economias deram foi esta resposta monetarista, orçamentalista, ou seja, corta a despesa e aumenta a receita. Isso ajudou a propagar a crise. Houve uma exceção muito importante e parece que ninguém liga a isso, que é o New Deal do presidente Roosevelt, que foi, pelo contrário, admitir a política do déficit orçamental como uma forma de subsidiar o crescimento da economia. Partindo do princípio que este governo vai ficar até ao final do mandato e vai manter o mesmo género de políticas, então... Sou muito pessimista. Acho que este governo está-nos a conduzir direitinho para o desastre económico. Vem a Grécia. A seguirmos esta política, é a Grécia que está aí no fim do... Mas isso não tenha dúvida nenhuma. Também acredita que o caminho é a renegociação da dívida? Acho que se deve renegociar a dívida a 3 níveis. E urgentemente, enquanto temos algum poder negocial. Acha que ainda temos algum poder negocial? Talvez ainda nos sobra algum. Daqui a um ano, quer dizer, à medida que o tempo passa é sempre pior. Porque é preciso renegociar montantes, taxas e prazos.
Sem isso não vamos... quando precisarmos que os investidores voltem a comprar a nossa dívida, como é que Mas recuperamos acha que por este caminho os credibilidade? investidores alguma vez compram a nossa dívida? Com o país cada vez mais pobre, cada vez mais com maior desemprego, cada vez... Acha que alguma vez vamos ser alguma coisa por este caminho? Se há alguma coisa que temos a certeza neste momento é que este caminho não serve. E que tem que seguir outro que dê possibilidade de crescimento económico. Nas exportações, muito bem, mas no mercado interno, cria um mercado interno. Esta semana, na reunião dos ministros das Finanças em Bruxelas, Mariano Rajoy conseguiu uma ligeira cedência. Conseguiu que Bruxelas aceitasse uma meta para o déficit abaixo, Exato. aliás, acima daquela que era pretendida, que será de 5,3%. Acha que Portugal teria capacidade negocial para se impor da mesma forma? Se não experimentar, não tem. Quer dizer, se Portugal, pelo contrário, se põe de cócoras e tenta ser o melhor aluno desta política de destruição da economia... E acha que Portugal está de cócoras? Completamente, quer dizer, acho que é uma vergonha. O governo do país o governo do país perante a senhora Merkel e as exigências da Alemanha é uma vergonha europeia, quer dizer, não... Mas Espanha é a quinta maior economia do mundo, nós não temos o mesmo impacto que Espanha teria. Exatamente, mas devíamos fazer alguma coisa pela dignidade do país, não é? Quer dizer, nós não quer dizer, e desde logo devíamos assumir uma política de defesa do interesse nacional, porque desprodutivizar e destruir a economia é que não é saída. Isso é que não é saída para coisa nenhuma. Isso não é saída para coisa nenhuma e isso vai nos conduzir à situação da Grécia. É um precipício para o qual estamos a caminhar. O país não tem condições para pagar a dívida aos juros e nos prazos em que elas estão. Ainda por cima, com prazos de déficit, repare, isso é assim, uma economia marginal como a nossa, periférica como a nossa, uma economia ainda por cima que tem aleijões estruturais profundos, do ponto de vista que deixou de destruir grande parte da sua capacidade produtiva, a agricultura, as pescas, a indústria, etc. O país tem que, para aumentar a produção e produtividade, tem que investir na produção e na produtividade. Portanto, tem que ter espaço para respirar. Ora, impondo-nos déficits orçamentais cada vez menores, ou seja, sacrifícios cada vez maiores, no curto prazo de um ano, nós não temos tempo para respirar em termos de crescimento económico. E por isso temos que negociar prazos, temos que negociar taxas, temos que renegociar as condições deste Se isso não for feito, acha que o Governo vai manter a palavra de que o limite para o déficit é para cumprir custo o que custar? O Governo pode repetir o que disser. A realidade é que se vai encarregar de desmentir o Governo, porque não vai ser possível manter déficit nenhum. Minha questão é, será que vêm aí mais medidas de austeridade para cumprir a meta do déficit? É a Grécia. Quanto mais o país mergulha na recessão, e vai-se agravar este ano vai haver mais 100 mil desempregados. Este ano, a queda do PIB, do Produto Interno, vai rondar os 4%. Portanto, não se pode dizer que bateu-se no fundo e depois a economia retoma. Retoma como? Como é que uma economia em recessão profunda retoma? Sem investimento, sem consumo, sem procura. Com uma exportação que, vamos lá ver se corre tudo bem com as exportações. Agora os últimos números são melhores. Mas pronto, um setor de exportação muito dependente da conjuntura internacional. Mesmo que isso corra bem, não é de todo suficiente para reabilitar a economia, apesar de ser, naturalmente, essencial. Como é que se sai disto? Como é que se sai deste ciclo vicioso sem dar lugar ao investimento, sem criação de emprego, sem aumentar o consumo? Como é que se sai disto? Não se sai. O que se mergulha é cada vez mais num ciclo vicioso, não se cumpre, pede-se mais dinheiro com taxas de juros que não se podem pagar, e assim é a Grécia, o ciclo vicioso da dívida e da dependência. Já me disse que, no seu entender, a nível externo, Portugal está de cócoras, e a nível interno, acha que o Governo tem sabido resistir às pressões? Pressões de quem? Não sei, diga-me, senhor. Não, uma vez que o Governo, a pressão que tem é dos trabalhadores e das pessoas que querem viver melhor, que recusam esta situação que lhes estão a impor. Fale, por exemplo, da saída do Secretário de Estado da Energia. Acha que foi uma cedência ao setor energético? Isso é o retrato do Governo, não é? Forte com os fracos, fraco com os fortes. Isso é o retrato do Governo. E não é só na Lusoponte. Apressaram-se a cumprir uma coisa absurda para cumprir os compromissos com o Lusoponte. E com os trabalhadores da função pública cumpriram os compromissos. O 13º mês, o subsídio de férias,
os contratos. Em matéria de legislação laboral, cumpriram algum compromisso? Não rasgaram aquilo tudo, todos os compromissos que tinham sido tomados? E com a EDP, um secretário de Estado que tem como preocupação, diz-se que baixar tentar diminuir as rendas à custa da margem de lucro das empresas. O que é que acontece? Rua é substituído. Entretanto, fala-se já de um aumento muito superior do preço da luz a partir de janeiro do ano que vem. Portanto, eu acho que este governo é o governo dos interesses, é o governo dos grandes interesses. Acha que o governo vai, de facto, aí. renegociar os custos energéticos, como Álvaro Santos Pereira tem dito que vai fazer? Não é ir renegociar os custos energéticos, vão ter que fazê-lo porque a Troika está a obrigá-los a isso. A pergunta que se deve pôr é quem é que paga, não é? À custa de quê? Paga? Bom, a seguir-se este critério vão pagar os consumidores e não é pouco, porque como não se quer, se aparentemente, não se quiser mexer nas margens de lucro dos produtores e distribuidores, das grandes empresas que dominam o setor, não vejo quem paga são os consumidores. E esta substituição de Henrique Gomes por Artur Trindade, um ex-diretor da ERSE, entidade reguladora, suscita-lhe algum tipo de dúvidas? Bom, não me suscita grandes dúvidas, quer dizer, fraco com os fortes e forte com os fracos, ou seja, este senhor secretário de Estado estava na mira da EDP e das outras grandes empresas do setor da energia, exatamente porque as reformas que queria fazer aparentemente não lhes convinham, e portanto eles venceram o braço de ferro, impuseram ao governo a demissão dele e arranjaram outro. O outro que aí vem tem sido na entidade reguladora o homem que aumenta as tarifas, não é? Tem sido, nos últimos tempos, o homem responsável pelo aumento das tarifas. Temo bem que ele vá continuar, até pelas reações positivas das empresas à sua nomeação, temo bem que a política contrária, ou seja, a política de fazer pagar os consumidores, venha a ser aquela que se vai impor. Acha que esta nova polémica fragiliza ainda mais a posição do ministro Álvaro Santos Pereira ou, pelo contrário, até desvia as atenções? O ministro Álvaro Santos Pereira não precisa de mais nada para ser frágil. Quer dizer, acha que já é? Acho que é um ministro virtual. Quer dizer, tudo isto decorre, aliás, do disparate imenso daquele ministério com 6 secretários de Estado. Nunca se viu na história administrativa recente de Portugal haver um Ministério de Economia, Energia, Portanto, Transportes... o problema é do super-ministério e não do ministro, no seu entender. O super-ministério servido por um ministro que ainda por cima cai cá de paraquedas sem saber. Escreveu uns livros e foi feito ministro. Acho que ele é um homem muito pouco adequado ao cargo que é chamado a desempenhar e ainda por cima puseram a desempenhar esse cargo nas piores condições possíveis. E acha que será remodelável a curto prazo? Está a prazo. Mais alguém no governo que imagine remodelável? Não sei, mas quer dizer, eu por mim remodelava o todo, não é? Mas isso são os eleitores. Isso é porque não é isso são os eleitores. Não, porque acho que estão a destruir economicamente o país, não é a minha cor política, não, isso não são, mas acho que estão a ser maus para o país, maus para o interesse das pessoas, maus para quem trabalha. Acho que então, nesta questão da energia, a DECO diz que o Presidente da República tinha a obrigação de intervir. Acha que Cavaco Silva vai intervir ainda que nos bastidores? Não faço ideia, não é? O Presidente da República tem tido um comportamento errático em matéria das suas intervenções e em vez de intervir sobre o que deve intervir, anda a ajustar contas do passado com declarações que me parecem extemporâneas e até pouco dignificantes para a importância do cargo que ocupa. Refere-se ao prefácio onde ele menciona José Sócrates. Ao prefácio onde ajusta contas com Sócrates, passado um ano. Na altura não disse nada, não fez nada e passado um ano vem ajustar contas num prefácio, numa altura em que nem que fica bem fazer isso. Não é? As declarações dele sobre os rendimentos, a opção dele por um Presidente da República que é eleito para ser Presidente da República, prefere ter como ordenado, não o ordenado do Presidente da República, mas a pensão do Banco de Portugal. Tudo isto marca um perfil de um Presidente que está muito ligado a um mundo que é um mundo deste governo também e que neste momento, num período de crise aguda do país e de profunda injustiça social, de profundo drama social, eu não sei se ele vai conseguir
reabilitar o prestígio da função. Não sei se ele se levanta dos erros que já cometeu. O Presidente da República, é claro que um dos papéis que devia desempenhar, como disse bem, era intervir neste campo da energia. A energia é um bem fundamental, estratégico para o futuro do país. Eu, aliás, fui publicamente contra a privatização do setor, portanto, tenho posições muito claras acerca disso e públicas, mas acho que o Presidente devia levantar-se, devia intervir em termos da defesa dos consumidores, porque... E acha que... E não vamos ver se o faz. Acha que ele tem sido suficientemente interventivo com os apelos para uma distribuição mais justa dos sacrifícios? Sim, mas ele tem dito que... Repare, há aqui uma contradição muito grande que é esta. Não se pode dizer os sacrifícios têm um limite e depois dizer temos que cumprir exatamente o plano da Troika. Não se pode dizer, porque o plano da Troika o que impõe é sacrifícios e crescentes. E, portanto, a questão é do modelo de resposta à crise. E o modelo que a Troika e o plano da Troika pressupõem de resposta à crise é um modelo, a meu ver, errado e de destruição da economia nacional e de um sacrifício inútil. Mas a partir do momento que pedimos dinheiro emprestado, não ficamos, de certa forma, reféns desses credores? Sim, mas o problema é saber como e em condições se pede dinheiro emprestado. O acordo que é feito com a Troika é um acordo mau para o país e para o futuro do país. Mas nesse caso, pegando nas suas palavras, o mal já está feito. A partir daqui, para alterar... É preciso renegociar. É preciso renegociar. Claro, tem razão, o mal já está feito, agora não... agora é preciso saber o que se faz. A meu ver, é preciso renegociar. Renegociar a dívida, renegociar as condições da dívida, auditar a dívida e renegociá-la. Saber o que é que se deve, como é que se deve, em que prazos é que se deve, com que taxas é que se deve. E estabelecer um novo quadro de pagamento da dívida. Bom, mas isto tem que ser feito em simultâneo com a intervenção que o Governo não tem tido todo a nível europeu para a mudança das políticas europeias, que é absolutamente essencial. Já aqui disse várias vezes que o Governo tem ir no tem sentido da sido... mutualização da dívida em termos europeus. Sem isso não... Usou várias vezes a expressão que o Governo tem sido forte com os fracos e fraco com os fortes. É o caso destas exceções que têm surgido ao Estatuto do Gestor Público, a TAP, Caixa Geral de Depósitos, agora também a RTP a dizer que quer ser uma exceção. Quem tem força impõe. Não é? Quem tem força impõe. E o Governo, qualquer dia, não é um Governo, é um queijo gruyère, não é? Porque quem tem capacidade de se acionar impõe. Mesmo em termos dos rendimentos das administrações, quer dizer, como viu, a maior parte dessas grandes empresas que tinham participação do Estado, não reduziram salários nenhum. A redução dos salários foi para a função pública, não é? A redução, os cortes de regalias, etc., foi para a função pública. A maior parte dos gestores dessas grandes empresas, ninguém cortou coisa nenhuma, continua tudo... Mas admite que a função pública precisava de passar por uma reforma, ou não? Sim, mas não pela quebra dos rendimentos dos funcionários públicos em termos de tirarem 2 salários. Acho isso um disparate total e completo, que vai diminuir gravemente o poder de compra das pessoas e a função pública, o peso da função pública em Portugal não é superior ao peso médio da função pública europeia. Não é. A despesa que se gasta com o Estado, com a Administração Central, não é superior. Não é? Agora, era preciso geri-la em termos mais racionais. Nos sítios há gente a mais, noutros sítios há gente a menos, é preciso fazer uma redistribuição. Eu sempre defendi que se devia ter feito uma coisa que era esta, orçamento zero, setor por setor. Começar orçamento zero e começar a ver do princípio o que é preciso e o que é que não é preciso. E reestruturar a partir de um orçamento zero. Se não, quer dizer, porque, minha amiga, isto é assim, o Partido Socialista vem para o poder, mete não sei quantos. Mas o Partido Social Democrata veio para o poder e meteu também não sei quantos. Quer dizer, o clientelismo não deixou de funcionar na administração e o clientelismo tem custos. Não é? A lógica clientelar não foi retirada desta administração do PSD-CDS. Está lá, como estava nas anteriores. Praticamente para terminarmos o nosso tempo, o senhor deixou de ser deputado em 2010, mas diz que continua de alguma forma a fazer política e regressar de facto à vida política ativa. Pensa nisso? Não, regressar à vida política não tenho essa ideia. Eu não me afastei nem da política, nem tenho o meu campo político, sou um homem ligado publicamente ao Bloco de Esquerda, isso nunca... e não escondo isso.
Participa, aliás, da Comissão Política do Bloco de Esquerda. Agora, Mas não tenciono regressar à política ativa. alguma a política... figura de destaque na esquerda capaz de se candidatar a umas próximas eleições presidenciais? Temos de encontrar. Temos de encontrar. Mas ela E há, não e há, existe. mas não vou discuti-las aqui consigo. Mas há pessoas que podem avançar. António pessoas Costa. Que podem, há pessoas que podem avançar. Não vou dizer mais Seria nada uma sobre isso. possibilidade, António Costa. Ele, numa entrevista ao público, não exclui essa Ele possibilidade. querer quer. Agora, eu acho que o Dr. António Costa fez uma viragem à direita nos últimos tempos, exatamente na ânsia de ser. Eu acho que o que ele quer ser mais é mesmo Presidente da República. E isso fez-lo voltar ao centro e à direita de uma maneira que o inviabiliza em larga medida como candidato da esquerda. E acha que Durão Barroso também quer ser Presidente da República quando sair da Comissão Mas Europeia? esse meu amigo, a vida correu muito mal na Europa. Desapareceu. Acha que sim? Desapareceu. Então, desapareceu, quer dizer, o Durão Barroso, quando quer fingir que existe, não é? Diz umas coisas extraordinárias, como que é preciso eurobonds, aquelas coisas que a esquerda diz, não é? E que eu acho muito bem. E António Guterres desapareceu ou vai voltar? Não sei, isso não faço ideia, não tenho dado muito por ele. Agora é preciso que a esquerda tenha um candidato para ganhar nas próximas eleições presidenciais. O Fernando Rosas não seria de novo candidato à presidência? Não, isto não. Eu estou na vida académica, estou a dar aulas, Mas de arrependeu-se investigação. de ter sido? Não, mas o Parlamento é uma coisa muito cansativa e, sobretudo, para quem tem uma carreira académica para fazer, o Parlamento não pode ser senão uma experiência passageira, não é? Não faço nenhum discurso antiparlamentar. Acho que há momentos muito interessantes no Parlamento, também há grandes secas, diga-se de passagem, mas o Parlamento, para quem tem uma carreira académica, e eu tenho, e sempre tive, sempre foi a minha vida... Nunca foi político de profissão, no fundo? Não, nunca fui. E só pode ser uma experiência passageira, que foi uma experiência rica, aprendi também, mas passou. Fernando Rosas, foi um gosto tê-lo neste o Grandes gosto foi meu. Negócios. Muito Até uma obrigado. próxima Muito obrigado. oportunidade. Então, o ponto final desta entrevista com a Fernando Rosas. Já sabe, aqui no ETV, todas as semanas, grandes nomes, grandes ideias, grandes negócios.